Se você é o tipo de pessoa que acha que não tem disciplina nem foco para estudar um idioma assistindo aulas gravadas, fica nesse vídeo que ele é exatamente para você. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Frazão, sou professora de espanhol e aqui neste canal e também nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, tudo em Raquel Frazão com Z, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu gosto de compartilhar estratégias de estudo, organização, tudo relacionado a idiomas. Eu sou muito autodidata, então eu gosto de estudar muitos assuntos diferentes sozinha, gosto de comprar cursos online, estudo muito com livros também. Ao longo do tempo vou trazer esse tipo de conteúdo aqui para esse canal também, mas se você quiser acompanhar minha rotina de estudos, eu compartilho tudo lá no meu Instagram, Raquel Frazão, ok? Então, eu sou muito fã desse formato de aulas gravadas. Inclusive, atualmente estudo alemão e italiano com aulas gravadas, tá? E também outros conteúdos, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu tenho muito a acrescentar, eu acho, tá? De uma forma muito nada modesta. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar com você, caso você não se sinta muito segura para estudar com aulas gravadas, ok? Então, eu quis aqui separar 10 coisas, passos que você precisa saber/fazer para conseguir ter resultados e realmente aprender o idioma assistindo aulas gravadas, tá? A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a nossa rotina, porque muitas pessoas sentem dificuldade em estudar com aulas gravadas pela questão da rotina. Eu tenho uma rotina muito caótica, eu não vou ter a disciplina para sentar, abrir a aula e estudar. E eu entendo muito isso, né? Mas tal como qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, a gente vai ter um período ali de aprendizado para desenvolver um hábito novo. Então, certo, talvez hoje em dia você não tenha esse costume de abrir o computador e sentar na hora do almoço, ou depois logo quando você chega em casa, ou logo quando você acorda para estudar. Mas a gente tem que desenvolver isso se a gente realmente quiser aprender alguma coisa, tá? A gente vai ter que sair um pouco da nossa zona de conforto, até porque para aprender um idioma novo, do zero, a gente vai estar constantemente na nossa zona de desconforto, ok? A gente não vai estar nem um pouco perto da nossa zona de conforto. A gente vai errar, a gente vai se frustrar. Então, a gente tem que tomar decisões. E uma delas é criar um novo hábito, ok? Porém, em relação à sua rotina, de trabalho, de responsabilidades dentro de casa, o que funciona para mim, ao invés de colocar um horário fixo, por exemplo, toda terça-feira às 8 horas da manhã eu vou sentar e vou estudar, eu gosto de colocar metas de quantidade de horas que eu vou estudar durante a semana. Então, essa semana eu tenho que estudar 1h30 de italiano, ou essa semana eu tenho que estudar 2 horas de alemão. Não importa como esteja a minha semana, eu tenho que encaixar essas 2 horas. Do mesmo jeito, eu faço para o exercício físico. Eu tenho que pelo menos 2 horas ou 3 horas de exercício conseguir encaixar na minha rotina. Caso contrário, eu não vou ter cumprido as minhas metas da semana e eu não estarei fazendo o que eu quero fazer para chegar onde eu quero chegar, ok? Então, antes de você começar a sua semana, anote na sua agenda. Eu tenho sempre um planner aqui. E eu sempre consigo observar no início da semana onde eu acho que eu vou conseguir encaixar melhor o estudo do italiano, o exercício físico, o estudo do alemão, outros estudos que eu também faço, tá? Então, sempre tenta começar a semana já olhando quantas horas você acha que consegue encaixar de estudo e em quais dias específicos. Porque se você deixar muito solto ao longo da semana, você vai esquecer e você não vai estudar. E isso vai, virar uma bola de neve. Não tem problema nenhum você passar 1 semana, 2 semanas, até um mês sem estudar, contanto que você volte de onde você parou e não esqueça do seu objetivo, ok? Então, o primeiro passo é entender como olhar para a sua rotina e tentar encaixar momentos de estudo, ok? Obviamente que mais detalhes é muito específico, tem que observar diretamente a sua realidade, tá bom? De uma forma geral, estipular ali 1 ou 2 horas, meia hora que seja, de estudo durante a semana, acaba funcionando por aqui, tá? Segundo ponto, tem um pouco a ver com o que eu falei no primeiro ponto também, mas aqui a gente fala sobre metas. Toda vez que a gente vai aprender alguma coisa, a gente precisa ter um objetivo com essa coisa. Então, quando eu leio um livro, se eu compro um livro específico, eu tenho um objetivo
que eu quero atingir ao ler e estudar o conteúdo desse livro. Da mesma forma, quando eu for aprender um idioma, eu tenho que ter um objetivo. Não dá pra ser, eu só quero saber me comunicar mesmo, eu só quero conseguir usar o idioma. Isso não é concreto, você não sabe o que isso significa de verdade. Então vai ser muito difícil mensurar isso. Vai ser muito difícil você conseguir dizer, eu atingi o meu objetivo. Porque saber se comunicar, tem gente que com mímica consegue se comunicar em outro país. Escrevendo no Google Tradutor, o que é que você quer fazer, quais são as habilidades que você quer desenvolver nesse idioma. Você quer saber ter uma conversa sobre diferentes assuntos? Numa mesa de bar, numa entrevista, você quer usar esse idioma no seu trabalho, você quer usar esse idioma na faculdade, nos seus estudos? O que é que você quer fazer com esse idioma? E em qual nível, em que nível você quer chegar, pelo menos. Ter uma noção, assim, do B2, C1 é muito interessante, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre esses níveis aqui também. Mas é importante que você tenha uma meta grande, que é o seu porquê. Eu quero aprender espanhol para chegar no nível B2, para chegar no nível C1, para me comunicar com confiança sobre absolutamente qualquer assunto. E para além de ter essa meta grande, a gente precisa ter as metas pequenas, que são quando a gente vai diminuindo, Porque uma meta muito grande, ela pode ser muito frustrante, porque vai estar muito longe. Eu nunca vou ter aquela sensação de conquista, Então a gente divide em várias micrometas, tá? Que são o seguinte: eu quero chegar ao nível B2, mas antes eu tenho que terminar o nível A1. Dentro do nível A1 eu tenho 9 unidades no Chega de Portunhol. Então, eu vou focar em acabar essas 9 unidades, talvez em 9 semanas, talvez em, 5 meses. Eu não sei, depende da sua realidade. Mas você vai ter que dividir essas metas, essa meta grande, em várias metas pequenas e em micrometas. Ao invés de pensar em níveis, que são 4, pelo menos 5, você vai pensar em um só nível, nas unidades e depois nas aulas. E depois individualmente em cada assunto. Se você tiver essa noção, essa ideia, você vai progredir muito mais, porque você estará focada nas suas micrometas. Eu tenho 5 aulas para assistir nessa unidade, então eu vou tentar encaixar ainda essa semana 2 horas de estudo para assistir essas 5 aulas, ok? Então é muito importante ter metas pequenas também, micrometas, tá bom? Terceira coisa que você precisa fazer. E essa é uma atitude que vai mudar completamente o seu aprendizado se você realmente colocar isso em prática. Que é a seguinte: estou assistindo uma aula gravada. Por exemplo, isso aqui não deixa de ser uma aula, É um vídeo no YouTube, mas também é uma aula. Se você está assistindo esse vídeo limpando a casa, eu tenho uma câmera na sua casa. Não. Se você está assistindo esse vídeo fazendo qualquer outra coisa e não está prestando atenção, não está parando para refletir, não faz sentido, será que eu faço isso? Você está assistindo isso de forma passiva. E quando a gente assiste uma aula, principalmente no idioma, a gente tem que estar ali, ativamente participando. Porque, no fim das contas, qual é o nosso objetivo ao aprender o idioma? Conseguir usar ele. Então, meu objetivo tem que ser produzir, tem que ser falar, tem que ser entender. Cada aula que eu assistir tem que agregar de alguma forma para minha comunicação. Não pode ser só mais um conteúdo que eu estou acumulando no meu cérebro e que eu não sei o que fazer com aquilo. Então eu preciso participar ativamente. A professora me pergunta na aula se eu entendi, eu vejo se eu realmente entendi. Se eu não entendi, eu pauso e volto. Porque essa é uma grande vantagem das aulas gravadas. Eu posso pausar e voltar quantas vezes eu quiser. Eu não preciso ficar com vergonha de falar, professora, desculpa, eu ainda não entendi. Você pode repetir? Você pode voltar. Você pode diminuir a velocidade, você pode aumentar a velocidade. Você pode perguntar, se você estiver, por exemplo, no Chega de Portunhol, numa plataforma com suporte, você pode tirar dúvida. Professora, eu assisti 2 vezes, eu não consegui entender. Você pode explicar de outra forma esse assunto aqui? Muito obrigada. Então, você tem que ser um agente ativo no seu aprendizado. Isso tem que estar presente quando a gente assiste uma aula gravada também, ok? Então, sempre que você for estudar um assunto, uma aula gravada, você tem que pensar, você tem que entrar na aula já pensando assim, ok, no fim dessa aula aqui, eu tenho que saber o que é esse assunto, quando é que eu vou usar ele, alguns exemplos,
e alguma coisa que me faça lembrar desse assunto. Então, quando você for fazer suas anotações, você já toma isso em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de ensinar às minhas alunas é que quando você vai estudar um tempo verbal em espanhol, presente de indicativo, pretérito indefinido, pretérito perfecto, lo que sea, você tem que prestar atenção em 3 coisas. Você sempre tem que finalizar o estudo de um tempo verbal pensando nessas 3 coisas. A primeira delas, os usos. Quando é que eu uso esse tempo verbal? Em quais momentos eu vou usar esse tempo verbal? Segundo, quais são as conjugações desse tempo verbal, ou seja, quais são as terminações que representam esse tempo verbal? E por último, quais são as exceções, ou seja, as irregularidades? Quais são os verbos irregulares neste tempo verbal? Se você terminar o estudo de um tempo verbal sem ter essas 3 informações muito bem fincadas na sua cabeça, pode voltar e assistir de novo. E estudar do início. Ok? Porque você precisa ter essas 3 coisas. Se você tiver essa atitude de participar ativamente do seu aprendizado, de você entrar numa aula com essa atitude de, caramba, eu vim aqui para aprender. Então eu vou assistir essa aula e eu vou entender o que a professora está falando. Se eu não entender o que ela está falando, eu vou tirar dúvida. Mas assim, eu vou prestar atenção. Eu vou perguntar, eu vou anotar, eu vou saber no final dessa aula o que é que foi que eu acabei de aprender. E por que eu vou usar isso? Quando eu vou usar isso na minha vida real? Ok? Tem assuntos na jornada do aprendizado de um idioma que a gente realmente só vai usar se a gente for para o país, né? Por exemplo, o vocabulário no restaurante, o vocabulário no hotel. Esse tipo de assunto você estuda, aprende, mas assim, tecnicamente você só vai usar esse conhecimento quando você for realmente para o país, né? Mas tem outras coisas que mesmo estando no Brasil você pode usar. Se você trabalha com pessoas que falam espanhol, você vai usar. Pequenas coisas como dar opinião, saludos e presentações, buenos dias, como estás? Que tal estás? Entende? Então, a maioria das coisas vai realmente contribuir para a sua comunicação no dia a dia. Outras coisas são muito específicas e não tem problema você não decorar tudo aquilo de uma vez só, ok? Porém, tudo que você for estudar tem que adicionar ali na sua comunicação de alguma forma, agregar de alguma forma, tá bom? Quarto passo, que também tem a ver ali com a sua atitude na hora de assistir uma aula. Eu falei que uma das grandes vantagens de assistir uma aula gravada é que você pode pausar e repetir quantas vezes você quiser. E isso é um ponto muito importante, que é inclusive o passo 4. Você pode pausar, você pode voltar. Se uma aula tem 10 minutos de duração, nem sempre isso significa que o seu estudo vai durar 10 minutos, ok? Agora, o que não pode acontecer é você querer transcrever tudo o que o professor está falando na aula. Se você quiser transcrever, você vai demorar muito mais tempo e vai ficar frustrada. Então, qual tem que ser a sua atitude? Estou assistindo uma aula de 10 minutos e eu vou ver se esse assunto é fácil, difícil, se ele é médio. Por quê? Porque o nível de dificuldade daquela aula vai definir se eu vou demorar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma semana para estudar aquele assunto. Tem assunto que você não vai entender de primeira, que você vai precisar revisitar algumas vezes. Tem vários assuntos assim em espanhol, na verdade, ok? Então, você também tem que criar essa noção de quanto tempo demora para você assistir uma aula de 10 minutos, por exemplo, a partir do nível de dificuldade daquela aula. É uma aula fácil? É um assunto fácil? É um assunto um pouco difícil que você ficou assim, ou é um assunto difícil realmente que você, caramba, isso aqui não entra na minha cabeça. No italiano, ainda não entrou na minha cabeça as preposições. É um assunto que eu sei que eu preciso revisitar e revisar e fazer mais exercícios. Então, eu tenho essa noção de sempre que eu for estudar alguma coisa com preposição, eu vou demorar um pouco mais, ok? Então, criar esse conhecimento é maravilhoso para quem estuda sozinha, para quem estuda com uma aula gravada, com um curso gravado, ok? Quinto passo, e eu trouxe o meu. Tenha um único caderno para anotar tudo. Ao longo da minha jornada com o italiano, eu comecei e parei. Só que este ano eu fiz assim, eu não vou descansar até eu terminar esse curso, do A1 ao B2. E ontem, oficialmente, eu terminei o nível A2. Então, eu estou muito orgulhosa de mim, tá? E o que é que fez muita diferença na minha jornada? Foi isso aqui, ó. Esse caderno.
Porque eu coloquei aqui nível A1, nível A2. E eu sempre estudei desse jeito, tá, gente? Eu não sei porque com o italiano eu fui tão desorganizada por tanto tempo. Porque eu fiquei testando coisas diferentes, né? Como eu sou professora de espanhol e eu tenho meu curso e eu produzo conteúdo, eu acabo usando o meu momento de estudo também como teste pra muita coisa, né? Só que esse ano eu voltei pro básico. Eu fiz assim, quer saber de uma coisa? Já criei muito conteúdo a partir do meu estudo de italiano, agora eu vou estudar focada 100% até terminar. Então eu peguei esse caderno, que é um caderno de 16 matérias, comprei no supermercado mesmo, e separei nível A1, nível A2. E eu vou estudando aqui dentro, seguindo a ordem do curso que eu comprei, que é um curso com aulas gravadas, como eu falei pra vocês. E aqui, desse lado, eu coloquei essas etiquetas, essas flags, para indicar vocabulário geral, artigos mais partitivo, passato próximo, possessivos, o verbo piacere, preposições. Eu não falei pra vocês que eu tenho muita dificuldade com preposições? Tudo que eu fui vendo que no nível A2 eu precisei relembrar do nível A1, eu coloquei aqui. Olha, no nível A2 eu aprendi esse assunto que eu precisava lembrar do verbo piacere. Aí eu fui e marquei o verbo piacere para consultar de forma mais organizada e mais fácil. Porque no fim das contas, um caderno é para consulta. Não é para transcrição da aula. É para que eu, a Raquel do futuro, quando estiver no nível A2, quando estiver no nível B1, quando estiver no nível B2, consiga consultar de forma mais rápida e organizada o conteúdo que eu estudei no nível A1. Entende? Então, isso aqui tem que ser um aliado no seu estudo. Então, ele precisa estar organizado por nível. Então, nível A1, unidade 1, assuntos, exercício. Se você quiser separar as matérias aqui do final, você pode separar uma para vocabulário, uma para tempos verbais, para você conjugar bastante, outra para um caderno de erros, que é algo muito importante e que no futuro eu posso trazer um vídeo aqui também para vocês sobre isso, que é aquelas coisas que você constantemente está errando. Meu Deus, eu não aguento mais. Hoje eu tive uma aula com uma aluna e o tempo inteiro ela falava em tom ao invés de entonces. E toda vez que ela falava em tom, eu fazia entonces. Não fala em tom, entonces. E aí ela pegou um post-it e anotou assim, em tom, com um risco. Escreveu entonces em cima, que era a forma correta. Então, se ela pegasse isso e colocasse num caderno de erros, e toda vez que ela tivesse aula, ela abrisse esse caderno, ela ia já lembrar dos erros mais frequentes e da forma certa, obviamente, né? Não dá pra gente lembrar do erro, tem que lembrar da forma certa, ok? Enfim, tenha um caderno, um único caderno para anotar absolutamente tudo, tá? Todos os alunos que eu tenho que aprenderam com muito mais facilidade, tem um caderninho, toda a aula, vão anotando palavras que eles acham interessante, estruturas que a gente vai aprendendo, os exercícios, as tarefas de casa ficam tudo num lugar só. Então é muito mais prático, tá bom? Próximo passo. Transforme passividade em prática. Eu falei no ponto 3 que a gente tem que ser um agente ativo na hora de assistir uma aula. No passo 6, eu estou falando transforme momentos de passividade, ou seja, que você está ali só consumindo, em prática. O que é que eu quero falar com isso? Estou assistindo a aula, a professora está falando de um assunto e ela exemplifica essa estrutura que ela está me ensinando. Eu pauso a aula, repito em voz alta, já estou tornando um momento de prática, praticando a pronúncia. Escrevo essa mesma frase no meu caderno, só que mudo alguma coisa, ou seja, eu crio uma frase própria a partir daquele exemplo. Vamos supor que a frase seja Mi madre se llama Wanda. E aí a sua mãe não se chama Wanda, aí você escreve Mi madre se llama Maria, que é o nome da minha mãe. Pronto, você coloca, entendeu? Então transforma aqueles exemplos em seus exemplos. Isso vai te ajudar, porque você vai criando, você vai pegando um pouco mais de confiança. Caramba, eu estou aprendendo a formar frases em espanhol. É assim que você vai destravando a sua fala, mesmo sendo iniciante. Porque se você está assistindo uma aula inteira, você assistiu uma unidade inteira e você não conseguiu formar uma única frase, você não está estudando do jeito certo. Porque eu tenho certeza absoluta que em 9 aulas numa unidade, você aprende e você vê vários exemplos que você pode transformar para exemplos seus, ok? Transforme momentos de passividade em prática. Fale em voz alta, leia os exemplos em voz alta, pegue as frases e crie exemplos ali a partir daquelas frases, ok? Seja um agente ativo. Aqui se conecta muito com aquilo que a gente falou, tá?
Passo número 7, já estamos chegando ao final. Saiba como finalizar cada aula do jeito certo. Eu sei que muitas vezes a gente assiste uma aula e a gente fica muito cansada. E a gente não quer colocar em prática. Eu já assisti a aula, eu tenho mesmo que fazer um exemplo, eu tenho mesmo que fazer o exercício. Só que a gente tem que treinar o nosso cérebro para ele se acostumar a esse exercício no fim de cada aula. Eu tenho que fazer o exercício. O meu momento de estudo não vai ser só assistir a aula, vai ser também fazer o exercício. No início vai ser cansativo, depois você já vai pensar assim, caramba, mas é o que eu faço. Entendeu? Eu assisto a aula, eu faço exercício, acabou, esse é o meu momento de estudo. Porque não dá, gente, não dá pra gente estudar um idioma achando que é igual a estudar qualquer outro assunto. Você lê um monte de coisa e espera que magicamente você lembre daquilo na hora de falar. Não, se você não produzir, não usar aquilo que você acabou de aprender ao falar espanhol, né, ou estar aprendendo espanhol, você não vai lembrar na hora de falar. Não lembra, não lembra. Tem aluna que tem aula 2 vezes por semana, eu falo 1 milhão de vezes a mesma coisa. Como ela não anota, ela não pratica, ela não cria, ela sempre erra a mesma coisa. É normal, ok? Então, ou você escolhe ouvir o que eu tô falando, ou você faz o que você quiser da sua vida, tá? 8º ponto, revisão. A revisão é muito importante, porém, depende muito da forma como você escolhe fazer essa revisão. Se a sua revisão é só ler de novo todo o assunto que você já estudou, se funciona pra você, ótimo. Eu, Raquel Frazão, não acho produtivo. A minha forma de revisão na verdade, são 2 formas, tá? A primeira delas, eu tenho que colocar em prática de alguma forma. Eu tenho que fazer algum exercício a mais com aquele assunto, o assunto de toda aquela unidade. Eu preciso, por exemplo, se a unidade me ensina a fazer uma apresentação pessoal, eu tenho que treinar, fazer uma apresentação pessoal minha, do meu namorado, do meu noivo, no caso, do meu cachorro, da minha família. Eu tenho que treinar, eu tenho que colocar em prática aquele conhecimento que eu aprendi. Essa é a minha forma de revisar. Se durante o momento de fazer uma apresentação pessoal eu percebo, eu tô errando muito esses verbos, eu vou lá e reviso aquilo, eu volto nas minhas anotações, faço alguns exercícios a mais daquele assunto. Então eu estudo de uma forma muito direcionada, muito prática. Eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de ficar relendo 1 milhão de coisas, tá? Então essa é uma forma de revisar. A outra forma é entender que a gente, quando estuda um idioma, a gente tem níveis, nível A1, nível A2, nível B1, nível B2, e cada nível iniciante, né? O nível A2 vai exigir conhecimentos prévios do nível A1, o nível B1 do A2, o nível B2 do B1 e assim sucessivamente. Por isso que é tão importante você ter um caderno, anotar tudo, deixar tudo muito bem claro para que você consiga consultar no futuro. Há muitos momentos de aprender um assunto novo num idioma como o espanhol, que vai te exigir assim, voltar no nível A1 e revisar um assunto específico, voltar no nível A2 e revisar um assunto específico. Então, eu sempre faço essas 2 coisas. Eu não sou muito fã de voltar e reler tudo, porque eu acho um pouco de perda de tempo. Pode ser que funcione pra você, legal, mas é a minha visão, tá? Espero que tenha ficado claro. Penúltimo passo. Combine com outras atividades. O que é que eu quero falar aqui? Vamos lá. A partir do momento que eu estou assistindo uma aula, eu estou ali ativamente prestando atenção, estou fazendo meus exercícios, eu estou fazendo as minhas anotações, eu estou criando minhas frases. Eu tenho que também ter contato com o espanhol para além da sala de aula. Então, veja só, vamos supor que você esteja no nível A1. No nível A1, logo no início, a gente aprende o tempo verbal presente de indicativo, que é um tempo verbal que se usa para falar do presente, dos hábitos, da rotina. Então, a partir do momento que eu já estudei isso, eu já posso procurar conteúdos de nativos que falem sobre rotina. Eu posso procurar um dia comigo em Madrid, um dia comigo trabalhando em tal lugar. Eu posso procurar conteúdos que a pessoa esteja falando sobre a rotina dela, sobre a vida dela, sobre quem ela é. Eu vou evitar procurar coisas que falem muito do passado, porque eu ainda não estudei o passado. Então, ter esse conhecimento do que você sabe e o que você ainda não sabe vai ser crucial na hora de consumir conteúdo, ok? É óbvio. Eu quero assistir uma série. Assiste a série. A série vai falar do presente, do passado e do futuro. Provavelmente, inclusive, num vlog de rotina, a pessoa também vai falar do passado, presente e futuro. Mas como ela tá falando de coisas que ela fala com mais frequência, é mais provável que você escute muito mais verbos no presente do indicativo. Deu para entender?
Então você vai sempre buscar aquele conhecimento que você está aprendendo na sala de aula nos conteúdos que você consome, porque com certeza tá lá. Eu tô cansada de receber mensagem de aluna falando assim: prof, olha só, tô assistindo aqui a série e apareceu aquela palavra que você ensinou na aula, apareceu aquela frase que você ensinou, ok? Então é realmente muito comum que isso aconteça. Sempre que você estiver estudando, depois você tem que ter um momento de ter contato, de consumir conteúdo, e esse conhecimento vai aparecer lá também. Ok? Então mescle um pouco isso, tá? Misture ali as aulas e o conteúdo também, o espanhol na rotina, né? De uma forma geral. E por último, Tica, chegando aqui ao final da nossa aula, basicamente, do que você precisa fazer para assistir, para aprender o idioma com aulas gravadas, é entender que nenhum conteúdo por si só vai te fazer chegar à fluência. Não importa quão completo seja um curso, não importa a qualidade do conteúdo, a equipe que está disponível para tirar suas dúvidas ao longo de todo o seu período de acesso, como aqui na escola, se você não fizer esses passos que eu coloquei aqui, se você não realmente se dedicar ao aprendizado, não vai adiantar. Então você precisa lembrar disso. Não é porque eu comprei um curso que automaticamente eu já sei aquele assunto, entende? Então, esse é só um passo que pode ser maravilhoso, revolucionário, que pode ser tudo que você precisa nesse momento, mas nunca vai ser só um curso. Eu aprendi espanhol na Espanha. Eu passei 6 meses em Madrid, numa escola chamada Enforex, e eu tinha 25 horas de aula por semana, de segunda a sexta. E mesmo assim, eu só aprendi tudo que eu aprendi, do jeito que eu aprendi, e eu só saí do zero e cheguei ao avançado em 6 meses, porque fora da sala de aula eu estudava muito, eu praticava muito. Toda e qualquer oportunidade que eu tinha para falar em espanhol, eu falava. Então eu não ficava dependendo só da sala de aula. E a mesma coisa eu fiz com o inglês. O inglês eu demorei muito mais tempo para aprender, eu demorei 8 anos para chegar num nível avançado. Porém, eu nunca dependi só da sala de aula, eu nunca dependi só do que eu assistia ali. Eu fazia exatamente o passo 9, eu combinava com outras atividades, eu ouvia muita música. Eu fiz isso com o inglês, eu fiz isso com o espanhol e eu faço isso hoje em dia com o italiano e estou começando a fazer agora com o alemão, ok? Então nunca é só uma coisa específica, nunca é só um curso específico. Ok? Para que você aprenda com aulas gravadas, você precisa, sim, desenvolver um pouco de disciplina, mas não precisa ser a disciplina de acordar 5 horas todos os dias, entende? Você pode ser constante sem necessariamente fazer o mesmo todos os dias. Ontem eu terminei o nível A2 em italiano, mas eu passei o mês inteiro de agosto sem estudar. Eu comecei o nível A2 em julho e terminei em setembro. No mês de agosto eu não toquei no assunto, no material do nível A2, mas eu terminei o nível A2 ontem. Eu não fui constante? Eu não atingi o meu objetivo? Claro que sim. Eu só precisei adaptar o meu estudo à minha rotina e por isso que aulas gravadas são tão maravilhosas para quem não tem tanto tempo para estudar ou para quem simplesmente quer aprender, mas tem uma rotina um pouco caótica. Então eu vou deixar aqui embaixo, Tica, o link para você se inscrever no Chega de Portunhol, o meu curso de espanhol para mulheres. Lá você tem aulas do zero, absolutamente zero, tá? Pronúncia, alfabeto, sons, exercícios, até o nível B2. A gente tem aulas gravadas, materiais de apoio, exercícios, com as respostas. Quando você compra, você tem acesso a suporte durante todo o período de acesso, tá bom? E você tem a opção de fazer upgrades lá dentro, para ter acesso a aulas ao vivo de conversação, de espanhol com música, de tira dúvidas, tá? Toda a informação tá aqui embaixo. Eu espero você no Chega de Portunhol e também na próxima semana, no nosso próximo vídeo. Um beijo, chica. Adiós. Muitas gracias.